Muito boa noite a você, sintonizado com o Canal 3, TV Imperial. Hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro. Estamos iniciando o nosso TVI Esporte, programa que apresentamos todas as segundas e sextas-feiras, das 18 às 19 horas, no qual procuramos colocar você atualizado com as coisas do esporte. Futebol, futsal, vôlei, basquete, Fórmula 1, Stock Car e por aí afora. Um fim de semana de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, um fim de semana com mais uma triste apresentação da seleção brasileira, vitória de... Sim, Ló. Fugiu o nome. Fugiu o nome do da Fórmula 1. Oh, meu Deus do céu. Aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Cara. Que furada. Que furada. Cadê minha tabela da Fórmula 1 que sumiu também? Bottas, Valtteri Bottas, desculpe. Deu um branco. Deu um branco. Desculpem. Valtteri Bottas ganhando a corrida no Japão. E se a seleção brasileira de futebol mais uma vez deu vexame, a seleção brasileira de vôlei masculino fez o seu papel, comandada pelo Renan Dalzotto. A seleção brasileira hoje de manhã ganhou do Japão por 3-1 e conquistou com antecipação de uma rodada o título de campeão do mundo de vôlei masculino. Lembrando que o Brasil joga ainda às 3 horas da manhã desta terça-feira contra a seleção da Itália, mas vai ser o jogo de colocação de medalhas, de entrega de troféu e da festa brasileira, porque o caneco é nosso, mais uma vez. Lembrando que é a terceira vez que o Brasil ganha o título de campeão do mundo de vôlei masculino. Parabéns ao Friburguense Futebol Clube, que no sábado derrotou o América por 2-1, sagrando-se campeão da Série B1, a segundona do estado do Rio de Janeiro. Daí a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, né? E eu acho que o assunto é esse, né? Os assuntos são esses. O vôlei, a Fórmula 1, a seleção brasileira e, logicamente, o Campeonato Brasileiro da Série A, com a sua 25ª rodada. Você falou da seleção brasileira, Ló? Esqueceu do Sub-23 que perdeu. Ainda há pouco, né? Perdeu. Segundo o nosso secretário particular de esporte, o Luciano, a seleção brasileira perdeu de 3-2 a Sub-23, que se prepara para disputar o pré-olímpico, né? E o Brasil perdeu para o Japão hoje à tarde, lá em Pernambuco, pelo placar de 3-2. Muito obrigado, meu querido Luciano, pela informação. Fernando Ferreira, muito boa noite. Eu sei que você anda meio alegre, meio saltitante aí, mesmo com essa perna meia te prejudicando aí, mas você anda feliz porque o teu Vasco, mal ou bem, vem conseguindo alguns resultados bons, não é isso? Boa noite, meu caro Lauro, boa noite, meu caro telespectador. Mas, ao mesmo tempo, Lauro, eu estou preocupado com uma coisa que eu vinha saber aqui ainda há pouco, aqui no nosso Canal 3. E quem passou a notícia foi o nosso secretário particular seu, Isso. Mas meu amigo também, que é o Luciano, né? Então o Luciano falou um negócio que me deixou assim, embasbacado. Opa, segunda-feira pode. Numa situação basbaque. Por quê? Porque, veja bem, o Flamengo tem um garoto, sub-17, Renier. O Renier estava convocado para a seleção brasileira que vai disputar o Mundial, e é no Brasil esse Mundial. A partir de 26 de outubro. E aí o que aconteceu? O cidadão, simplesmente o Flamengo hoje descobriu que o Campeonato Mundial Sub-17 não tem datas FIFA, porque não pode ter. Data FIFA é para a seleção principal. Aí o Flamengo simplesmente disse não à CBF. E pelo visto, ficou dito pelo não dito. Tanto que
a CBF convocou um meio-campista do Grêmio. Aí eu digo assim para você, que coisa engraçada. Por que então que ontem, ao final do jogo Vasco e Fortaleza em São Januário, o menino Thales Magno fez lá uma espécie de despedida do Vasco, que ele ia para a seleção. Mas eu acho que ele não está indo para a seleção, não. Ele vai, mas não volta, por isso ele se despediu. Eu acho que o Thales Magno já está vendido para alguém. Só que a grana ainda não entrou. Agora, com a saída dele para a seleção, ele vai ser vendido e o Vasco vai botar a mão na grana. Deve ser isso. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Lamento muito, Lauro, mas lamento muito o Vasco não poder segurar seus jogadores, pelo menos até fazer 18 anos, Lauro. Aí não dá. Mas infelizmente você sabe que os empresários hoje estão mandando no futebol brasileiro. Não são mais os clubes que mantêm ou que têm o poder sobre o seu jogador. Mas você vê federativamente falando, o jogador é do Vasco. Mas fora ali da federação, a gente sabe que o Thales Magno, como o Renier, como o Lucas Paquetá, como o Vinícius Júnior, eram jogadores de empresários. E o Thales Magno tinha desfeito uma participação que ele tinha com outros empresários e ficou com o Carlos Leite. Só que até então eu não entendi por quê. Carlos Leite, por quê? Porque o Carlos Leite, naturalmente, já deve ter adiantado uma grana para o Vasco da Gama, já que nós temos uma diretoria muito devagar, sabe, muito pouco participativa das coisas do próprio Vasco. Infelizmente, a posição é essa. Eu fico assim numa posição muito difícil, porque afinal de contas, eu fui conselheiro do Vasco. E eu acho que, pelo menos, no tempo do Eurico, não tinha essas coisas, não. O jogador ficava no Vasco até o último instante. Aí ele era vendido e ia embora. Não tinha esse negócio. Então, convenhamos, essa história de enganar trouxa, como eu não sou trouxa, mas estou querendo ser. Não sou, mas estou querendo ser. Fernando, se eu não me engano, e eu espero não estar enganado, sim, a coisa de uns 6 meses atrás, um pouquinho mais, 8 meses atrás, o Vasco estava necessitando de uma grana. Sim. E o Carlos Leite emprestou esse dinheiro ao Vasco. Exatamente. E aí, naturalmente, esse empréstimo já ficou vinculado à possibilidade da venda do jogador para algum clube, e ele vai ser o quê? O empresário do Vasco na parada. Ele vai recuperar. O Vasco não devolveu o dinheiro para o Carlos Leite, mas ele vai recuperar esse dinheiro na negociação do Thales Magno. Pelo que eu estou entendendo. É isso que nós temos hoje no futebol. Mas o que eu lamento é isso, Lauro. Para quem conhece o potencial do Clube de Regatas Vasco da Gama, não é possível que haja essa necessidade. É preciso vender um jogador com 17 anos para se safar e para sair pagando os jogadores do time de cima, do time de profissionais. Ô, meu caro presidente, leva a mão não, hein? Acho melhor você pedir, sabe aquela história, disfarça, sai de fininho e pede para sair e não volta. Faz de conta que o telefone te chamou. Sai e não volta. Porque, convenhamos, é brincadeira um negócio desse. Mas quando sair, não esquece de apagar a luz. Tem disso, porque gasta energia. Tá certo, aqui, a gente vai voltar a falar aqui do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, Botafogo, os times do Rio. Vamos falar mais do Campeonato Brasileiro, mas eu quero, antes de mais nada, dizer o seguinte. Pelo 4º ano consecutivo, o América vai disputar a seletiva do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Eu peguei uma relaçãozinha, veja só, o América estava em 2013, o América estava na 1ª divisão do futebol do Rio de Janeiro, jogando contra Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo e tudo mais. Em final de 2013, o América caiu para a 2ª divisão. Naquela época ainda era a Série B. No ano de 2017 é que mudou a denominação para a Série B1. Então o América caiu para a Série C junto com alguém.
Aí ele disputou a segunda divisão, conseguiu classificação, ficando entre os 2 melhores, e foi disputar a seletiva de 2015, não conseguindo sucesso para disputar o campeonato daquele ano. Voltou para disputar a Série B1 em 2016. No final de 2016, o América conseguiu novamente chegar à final e foi disputar a seletiva de 2017. Não conseguindo classificação, voltou para a Série B1, disputou o campeonato, foi à final, se eu não me engano, contra o Americano, conseguiu disputar novamente a seletiva e não conseguiu subir para a Série A, voltando para a Série, aí já a Série B1. Em 2018, novamente disputando o campeonato estadual, o América chegou à final e foi decidir com o Goytacazes. Aí o Botafogo, o Goytacazes ganhou, não foi? Aí os dois foram para a seletiva. Chegando na seletiva, não deram com os burros na água de novo. Tanto que América e Goytacazes voltaram a disputar o campeonato B1 de 2019. Chegando ao final do campeonato de 2019, o América e a Friburguense, classificados para a seletiva, foram disputar o título de campeão da segunda divisão. E o Friburguense, no sábado, ganhou do América de 2-1. Então aí os dois... pergunto logo, aí o Friburguense foi campeão da Série B1. Certo. Ponto. Por que então, em janeiro agora, ele vai, hoje, final de dezembro, isso aqui, ele vai disputar seletiva. A seletiva? Gente, o América, aliás, o Friburguense é o campeão. Sabe o que significa ser campeão? Ele sai da Série B e vai para a Série A. Só que não é assim. Não é assim. Na Federação de Futebol do Não Estado é assim que funciona. É uma brincadeira de mau gosto essa modalidade que foi montada na Federação de Futebol do Estado do Rio, Lauro. A grande expectativa, brincadeira isso. A grande expectativa é que agora, final do mês de outubro, nós deveremos ter o arbitral dos clubes da primeira divisão, em que a federação pretende modificar a fórmula do campeonato. Não seria mais o vencedor do primeiro turno, a Taça Guanabara, com o vencedor do segundo turno, a Taça Rio, e mais os 2 melhores classificados, fora os 2 vencedores de turno. Nós teríamos diretamente o vencedor, eu chamo de vencedor porque para mim campeão é campeão do campeonato. Claro. Do campeonato. Né? Então você tem o vencedor da Taça Guanabara, se bem que ele leva um troféu que a federação chama de campeão, e o vencedor da Taça Rio, que é o segundo turno, que também leva uma taça que a federação chama de campeão da Taça Rio. Muito bem. Então esses 2 é que disputariam o final do campeonato em 2 jogos, ida e volta, né? Que aconteceu agora e o Friburguense ganhou. Exatamente. Os 2 jogos o Friburguense jogou contra quem? Contra o América. Contra o América. Então, o que nós esperamos é que nesse arbitral do final do mês, a federação decida, vamos ter seletiva ou não vamos ter seletiva? Se não tiver seletiva, como é que fica? Não, o Macaé, deixa eu lembrar bem. Deixa eu só falar uma coisa, Lauro. Se não tem que ter seletiva, porque tem que ser assim. Quantos clubes classificam? 4. Porque cai, 3, né? Caem 3, sobem 3 na segundona. Cai 3, sobe 2. Sobe 3. Não, cai 3, sobe 2. Só sobe 2? Sobe 2 da B2 para B1. Não, eu digo da B1 para A. 2. Sobem 2 e descem 2. Cai os 2 últimos do ano passado. Se eu não me engano, mas sobem 2. Se eu não me engano, é Americana e Portuguesa. Sobem 2, não? Sobe 2. América é o segundo. Friburguense é o primeiro. Sobe os 2, acabou. E que entrariam na vaga do Americano e da Portuguesa. Ou, não sei se o Americano e Portuguesa ficariam também, não sei.
Não, porque a federação... Eles já vinham classificar de trás, Não, a federação limitou em número de 12. São 12 clubes. Então, tanto que se tiver a seletiva, só vão subir o primeiro e o segundo colocados da seletiva. Certo. Tá? E nessa seletiva, se houver, nós vamos ter o América, Friburguense, o Americano, a Portuguesa, Nova Iguaçu e Macaé. Brincadeira isso. Então daí... Isso é um torneio separado do próprio campeonato. Exatamente. Você botar 6 clubes para fazer isso, isso é uma brincadeira de mau gosto. E aí o mais interessante disso aí, sabe qual é, Ló? Sabe o que é que me entristece? É ver a passividade, a mansidão dos dirigentes dos clubes de pequeno investimento. Você não vê nenhum deles dizer um ai contra isso. Mas eles vivem com o Pires na mão na federação? Mas não tem uma coisa não tem a ver com a outra, Ló. Dinheiro para competição é uma coisa. Competição, você estudar uma fórmula de fazê-la decentemente é outra. E aí sim, cabe à federação realizar esse trabalho. Não são os clubes. Pois é, mas infelizmente, Fernando, todos os clubes, exceto os 4 grandes, sendo que alguns também ainda vivem na porta do gabinete do Rubens Lopes. Presidente, aí, estou precisando aí de um adiantamento aí, entendeu? Ou então vão lá na emissora que patrocina o campeonato. Eu estou precisando de um adiantamento aí da temporada de 2030. Porque a de 2020 já foi, Fernando. Há muito tempo. A de 2020 já pegaram há muito tempo. Eles vão lá pedir a de 2021 ou 2030. Não é? Porque, infelizmente, eles não têm uma diretoria financeira que consiga organizar o clube. Verdade. Você vê o caso do Cruzeiro hoje de Minas Gerais, que está com uma dívida de 700 milhões. Agora você vê, o Flamengo chegou a ter uma dívida desse tamanho. 800 milhões. E hoje, qual é a dívida do Flamengo? 300 milhões. Agora, por que mas tudo... Sob controle? Sob controle. Não, porque ele já gastou, não. Ele já consumiu 500 milhões da dívida, ele já liquidou. Já pagou. Pô, olha, gente, 500 milhões... Na situação de hoje... É dinheiro para ninguém botar defeito na situação em que estamos nós brasileiros. Verdade. Não é? Verdade. Então, parabéns ao Friburguense, campeão da Série B1. Parabéns ao América, mais uma vez. Aliás, o América é trivice. Que beleza, hein? Trivice-campeão da Série B1. Parabéns ao América, hein? Mas, de qualquer forma, vai disputar aí a seletiva, com certeza. E a gente espera que o América consiga, dessa vez, fincar o pé em terra e não morrer lá na praia como ele morre normalmente, né? É uma coisa que tem que ficar claro, Ló, é assim, o campeão da Série B1 chama-se Friburguense. Sim. Ponto. O vice-campeão da Série B1 é chamado de América Futebol Clube. Então esses dois clubes, são os clubes qualificados para jogarem a Série A do ano que vem. Para mim, são os únicos 2 clubes qualificados para jogar. Agora, se tem que entrar os outros 4, Macaé e Companhia Limitada aí, como é? Macaé, Americano e não sei mais quem, isso aí são firuletos, são firulas que não tem nada a ver com a importância maior de quem foi campeão e de quem é vice-campeão. Para mim, os 2 clubes que irão para a Série A chamam-se Friburguense e América do Rio de Janeiro. O resto é só, sabe, sei lá, são coisas que não funcionam, mas tá aí, para quem quiser ver. Agora, no início do ano, desse ano que está terminando, 2019, num dos programas que nós apresentamos, antes de começar o campeonato, eu dei aqui uma ideia, né? Eu não sei nem se essa ideia chegou lá na sede da federação, que eu nem conheço, também não quero conhecer. Seguinte, pegava os 6 primeiros colocados do campeonato estadual de 2019. Isso. Bota num canto. Pega os 6 times restantes,
mais os 2 que subiram da Série B1. Faz uma espécie de um campeonato. Sim. Esses 8 clubes vão fazer um campeonato. Ao final, os 4 melhores se juntariam aos 6 melhores colocados do campeonato e fariam o campeonato estadual. Com 10 clubes. Com 10 clubes. Mas eu ainda acho uma coisa, Lauro. Eu acho que o campeonato estadual do estado do Rio de Janeiro está com 12 clubes, não é isso? 12 clubes. Eu acho que podia perfeitamente hoje conter ou compor com 14 clubes, desde que não se fique naquela história, tá, mas não tem data, não sei o quê. Não tem data. Não tem data. Não tem data. Não, mas não tem data por quê? Porque vem a CBF e entra com aqueles esquemas de seleção brasileira, com um agravante de que no ano que vem, Lauro, ainda tem um negócio chamado Copa América, né? E aí fica ruim, né? Porque isso tudo acaba influindo, Lauro, na montagem dos campeonatos regionais. Você lembra que há uns 3 programas atrás eu li aqui o calendário para 2020? Foi. Então veja só, campeonato estadual, no caso aqui do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Final de janeiro, porque aqui eles estão dizendo o seguinte: o campeonato vai começar no dia 26 de janeiro, porque antes teria a seletiva. Ora bolas, tira a seletiva e começa o campeonato no dia 10 de janeiro. Né? Você ganha 16 dias. 16 dias são 2 semanas. 5 jogos. São 4 rodadas. Pelo menos. São 4 rodadas, Fernando. Você tem uma rodada no domingo, tem uma rodada na quarta. Tem uma rodada no domingo, tem uma rodada na quarta. 14 dias. Então o campeonato começa no dia 12 de janeiro. Você ganhou 14 dias em relação a esse esquema maldito da seletiva. Mas o problema é o seguinte, por alguma razão que eu não consigo entender, Lauro, quanto mais tarde começa o campeonato, mais tarde para os clubes de pequeno investimento. Por quê? Porque eles têm que contratar, e aquelas contratações são deixadas para a última hora. E sabe por quê, Lauro? Sabe? Porque uma coisa é você contratar um jogador no dia 1º de janeiro. Outra coisa é você poder contratar esse jogador no dia 25 de janeiro. Sabe por quê? Porque esses primeiros 25 dias, o cara trabalhou o tempo todo, treinou, não ganhou nada, não recebeu um tostão. Agora me explica uma coisa, Fernando. A seletiva, se houver, ela começa no dia 10 de janeiro. Isso. Dia 10. Só que os clubes têm que contratar antes. Aí, o América, o Friburguense, o Americano, o Nova Iguaçu, o Macaé, eles vão ter que contratar antes, porque eles vão ter que treinar a equipe para dia 10 já começar a jogar. Mas eu tenho para mim a impressão que eles vão treinar antes, Laura, e vão deixar a contratação, a celebração do contrato, ele está todo pronto, já assinado pelo jogador e pelo clube, sem data de início. Por quê? Porque essa data de início vai ser às vésperas do início da competição. E aí, o que acontece? A partir da data que estiver fixada o início do contrato, é que vai passar a valer o salário de cada um. Tudo bem. Tudo bem, Fernando. Você fez isso, você começou a treinar, certamente agora em princípio de novembro, os times que estavam parados, que é o Americano, o Macaé, a Portuguesa e o Nova Iguaçu. Até porque eles até então estavam jogando a tal de Taça Rio, né? Ou Copa Rio, sei lá. A Copa Rio já acabou. Mas estavam jogando. Muito bem. Então, eu quero chegar no seguinte ponto. Os 6 clubes fazem contrato de 3 meses. 3 meses? É o mínimo? Pode fazer, no mínimo 3 meses. 3 meses, muito bem. 3 meses ele está fazendo em novembro. Então ele fez novembro, 1º de novembro, vai fazer um mês dia 1º de dezembro e o segundo mês dia 1º de janeiro. Que vai até 31 de janeiro. Que vai até 31 de janeiro, muito bem. Só que 2 desses times vão ficar parados. Sim. Vão ficar parados até a Copa Rio. São aqueles que vão ficar no purgatório. Tem 2 da seletiva que vão subir.
Tem 2 que vão descer de novo para a Série B1. E 2 que vão ficar parados até a Copa Rio. Até ver. Até ver. Tá, muito bem. E como é que faz com esses? Essas são perguntas, Lauro, que ele teria que encaminhar, não para a federação não, sabia, Lauro? Tem que encaminhar para os ilustres dirigentes do futebol de cada clube. Que são eles que ficam naquela base do permitir que a federação toda poderosa faça a montagem das competições, independentemente da maneira pela qual os clubes irão aceitar ou não a forma de disputa da competição. Aí não pode. Tá. Aí não dá, não tem condição lá. Aí ficaram aqueles 2 times do purgatório até agosto parados, porque eles não estão disputando nem o campeonato estadual da Série A e não vão disputar a Série B1. Muito bem. E os 2 que caíram para a Série B1, que só vão começar a disputar o campeonato em maio? Não é mesmo? Aí tu estende mais 3 meses do contrato? Não, simplesmente você rescinde o contrato deles cá atrás, entendeu? E celebra um novo contrato deles lá na frente. Porque essa história do contrato lá é um negócio muito complicado. Por quê? Porque o jogador, o que acontece com o jogador? Eu vou tirar um exemplo aqui, e com todo o respeito que me merece o presidente do Serrano, o presidente da Friburguense, todo o respeito que me merece esses clubes. O que acontece é assim, o Serrano fez no princípio do ano, desse ano, foi no princípio do ano? Foi. Nem sei se foi bem no mas foi aí. Em abril. Fez o tal de, como é? A peneira? Peneira. Aí fez uma peneira, peneirou, de repente deu uma parada e fez uma segunda peneira. Entre a primeira e a segunda peneira, o que aconteceu com os jogadores que acabaram sendo aproveitados? Ficaram parados. Nada. Não, nada porque não tiver nem contrato. Não tinha contrato. Ficaram parados. Por quê? Porque o clube sabe que quanto mais longe ou quanto mais retardar o início do contrato, né, melhor para o clube. Por quê? Porque menos tempo de contrato para ter que ser administrado pelo clube. Por quê? Porque não é só o salário, gente. É o salário, é o INPS que tem que pagar 20% em cima. É o fundo de garantia. É o fundo de garantia, é o vale transporte. Gente, é troço para ninguém botar defeito. Então, vocês me desculpem, mas eu acho que esse problema da Federação do Rio de Janeiro diverge muito, Lauro, do problema, se é que eles existem, da Federação Paulista. Veja por quê. Quantos clubes tem na Federação Paulista, Lauro? Na segundona? Na segundona tem um monte. Mas é o mesmo número da primeirona. Da primeirona. Então, são vamos botar 20 clubes. 20 mais 20 são 40. Como é que funciona lá? Tem seletiva? Não tem seletiva. Lá o campeão da... E o vice e o outro cai 2, sobem 2. Lá como é que é? Lá é Série A e Série Especial, né? A Especial é a primeirona. Isso. E a segundona é a Série A. Não é isso? Série A1 que chamam. Os 2 classificados da Série A ascendem à Especial. E os dois últimos da Especial descem para a Série A. Isso. Isso é o que sempre se pretendeu que acontecesse no estado do Rio. Só que, por alguma razão, Lauro, que eu não consigo entender, existem dirigentes dirigente que eu digo, não é dos 4 grandes não, dirigentes dos clubes pequenos, que conseguem mexer nesse troço de tal jeito que vira uma bagunça desorganizada. Vou dar um exemplo. Quantas e quantas vezes o Campo Grande Atlético Clube mandou na federação? Tinha lá um dirigente que era muito querido no estado inteiro. E ele mandava, né? Lembra dele, Ló? Lembro. Está tentando lembrar o nome, né? Eu também estou tentando. Aí, inclusive foi um dirigente que chegou a doar para o Serrano as traves do campo do Serrano. Houve um momento em que o Serrano precisou trocar as traves do campo e esse dirigente deu para o Serrano as traves. Eu esqueço o nome dele, ele era muito amigo. Muito amigo nosso. Muito amigo nosso. Também do ex-presidente do Serrano,
que era, naquela oportunidade, O Carlos... antes do seu Carlos Gonçalves, o Moacir Miranda. Moacir Dr. Miranda. Moacir Miranda, que era muito amigo. Agora, o que eu quero mostrar é assim, hoje o presidente da federação é um ex-presidente do Conselho Deliberativo do Bangu Atlético Clube. E por que que ele é presidente? Porque ainda existe aquele prestígio todo do Bangu, quando jogou inclusive o Campeonato Brasileiro. Fez a final contra o Coritiba, lá em pleno Maracanã. Lembra Verdade, disso? verdade. Então, o doutor Rubens Lopes, que me desculpe, mas ele era... Desculpa, mas era um cara assim meio, sabe, zero à esquerda. Ninguém conhecia. A verdade é essa. Quem é que era conhecido lá? Era a turma do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, do Vasco e só. Não tinha mais ninguém. Só que através do Bangu, que tinha lá o seu Castor de Andrade, que era uma pessoa poderosa. Poderosa. Não é? E outra, não era poderoso no futebol não, hein? Poderoso em outras coisas. Né? E que pode... Então mandou e desmandou. Então o Bangu, que chegou a jogar o Brasília, a final do Campeonato Brasileiro, o Bangu conseguiu mais adiante, na morte do Eduardo Viana, tem que ser dito assim. Que era o presidente da federação. Era o presidente e que foi socorrido numa primeira vez dentro da federação, quando ele teve a primeira crise de infarto. Quem o salvou foi o doutor Rubens Lopes, que é cardiologista. Essas coisas tem que ser colocadas aqui, sabe, Lauro? Tem muita gente... O Rubens era o que? Era representante do Bangu na federação? Quem? O Rubens Lopes? Nada, o Rubens Lopes era apenas presidente do conselho presidente do conselho do Bangu. Por acaso, no dia que o Eduardo passou mal, ele devia estar lá acompanhando o presidente do Bangu, que eu nem sei quem era. Então, filho, a verdade é essa. Infelizmente, né, os clubes se montam assim. Os quatro grandes montam... Quantas e quantas vezes, Lauro, a gente viu as tabelas dos jogos da primeira e da segunda divisão descerem do 17º para o 16º andar do edifício da Rua da Ajuda, número 5, que era o antigo endereço da federação. E quando já descia o presidente Eduardo Viana, presidente, o Eurico Miranda do Vasco, alguém do Fluminense, tinha um outro diretor da federação, que era do Fluminense, do Botafogo, e normalmente o Flamengo era o mais arredio. Ou tinha lá que até hoje o filho dele é diretor do Flamengo, que é jurídico, né? E então, mas esse, quando descia, a tabela já vinha pronta. Você vai discutir que regulamento. Que tabela? Já está pronto. Já está pronto. Então... E a federação enfiava essa tabela e esse regulamento pela goela abaixo e todo mundo ficava na dele. E aí eu fiquei... Quantas e quantas vezes, Lauro, eu vi essas tabelas, entendeu? Que prejudicavam muitos clubes. Eu vou dar um exemplo. Posso dar um exemplo? Teve um ano que o Serrano se classificou, foi 92. 92. Uhum. Quando eu olhei a tabela, eu achei que se a gente mexesse em 4 rodadas do primeiro turno, que automaticamente no segundo turno elas seriam invertidas. E eu achei que seria muito gostoso se a gente pudesse mudar. E eu consegui, pedir uma questão de ordem, o presidente me deu, e eu inventei uma mentira, dizendo que nós estávamos completando um pedaço de muro que precisava fazer lá para dar segurança ao torcedor, então que eu precisava que onde se lia a primeira rodada fosse lida a segunda rodada em Petrópolis. A primeira seria a segunda, a primeira faríamos fora. A segunda seria a segunda mesmo, mas em Petrópolis, a terceira fora e a quarta em casa. O que significava que no retorno a primeira seria em casa, a segunda fora, sabe? Bom, resumo da história. Eu consegui, com aquilo ali, a inversão da tabela, porque, graças a Deus, havia uma pessoa lá com muito poder, que era do Vasco da Gama,
que era o presidente Eurico Miranda. E o Eurico disse assim, o doutor Fernando tem razão, tá feita a mudança. Aí eu fiquei na minha, que eu pensei, pô, não vai botar em votação não? Não bota em votação não, tá listado. Tá modificado. Aí tinha um cidadão que queria mudar um jogo da 5ª rodada, que era o jogo daquele clube lá de Araruama, o Rubro de Araruama. Rubro. Que estaria jogando em casa, que ele queria que naquele ano aquele jogo fosse fora. Porque então no retorno seria em casa. Aí, como o Eurico não se dava muito bem com o cidadão, disse, não pode não, vai tirar o equilíbrio da tabela. Equilíbrio da tabela, foi aplicado. Sabe o que aconteceu, Ló? Não mudou não, ficou como estava. Então, quando a tabela vem lá pronta lá de cima, tu podes ter certeza, quando chega embaixo, já tem coisas assim, adredemente preparadas, no meu entender, adredemente preparadas para que alguns clubes que estarão na competição tenham multiplicadas as suas dificuldades dentro do campeonato. Acredito. É isso aí. Você que participou de tantas reuniões de arbitral, você sabe melhor do que ninguém como acontece aquilo lá, né? Eu participei como presidente do clube durante 2 anos. Depois participei com mais 2 anos como vice de futebol em 92. E depois mais 2 anos no ano de 93. 6 anos nessa brincadeira, Laura. É isso aí. Bom, então parabéns ao Friburguense, parabéns ao América e vamos torcer para que as duas equipes consigam ir direto para a Série A ou que eles consigam, vencendo a seletiva, ficando em primeiro e segundo lugar, consigam também o lugar lá no céu, né? Que não pode ficar no limbo, hein? Não pode ficar no limbo. Ficar ali no purgatório vai ficar um ano inteiro esperando para jogar de novo, né? Vamos falar da seleção, eu não queria falar, né? Mas eu tenho que falar, né? A seleção brasileira voltou a jogar ontem lá em Singapura, pegou a seleção da Nigéria e olha, levou um calor da seleção nigeriana. O Brasil voltou a não jogar bola. Aliás, eu reparei uma coisa, não sei se o Fernando assistiu o jogo com muita atenção, porque eu vejo o jogo com muita atenção para ver detalhes. Teve uma bola que o jogador brasileiro Felipe Coutinho, ele ia para o ataque. No lugar do Neymar. Porque quem estava jogando era o Neymar, hein? O Neymar também se machuca agora, qualquer coisa ele se machuca. Eu acho que isso aí é mais para ficar fora dos jogos do PSG, porque ele não quer jogar lá no Paris Saint-Germain, aí ele começa a inventar contusão. Mas o Felipe Coutinho, no caso, pegou a bola e partiu para o ataque. Aí veio o jogador da Nigéria e roubou a bola dele. Ele ficou assim, ó. Ele ficou olhando para o tempo, ele não voltou para ajudar o companheiro a recuperar a bola. O Casimiro teve uma bola que ele também perdeu, e o Casimiro é um homem de meio de campo, não pode dar... Ficou ali procurando borboleta no ar. Quer dizer, a seleção não estava nem aí para jogo com a Nigéria, o pessoal não estava nem aí para mostrar futebol lá para os singapurianos, tá certo? Singapurianos? Eu não sei. Eu também não sei, mas estou inventando aqui, entendeu? Então... Vou pedir para ver no Google. Eu acho que... Acho que é singapurenses, hein, Ló? Pode ser. Eu acho, não garanto não. Ficou provado que a seleção, os jogadores, quando eu digo seleção, eu digo jogadores. Os jogadores também não gostaram desse negócio de sair da Europa, sair da América do Sul, para ir lá para a Ásia, lá para Singapura, né? E enfrentando seleção que... se o Brasil quisesse jogar bola, se o Brasil quisesse mostrar o futebol dele, nós tínhamos ganho de Senegal e tinha ganho de Nigéria. Os jogadores não estavam nem aí para aquilo ali, estavam lá doidos para o juiz apitar, acabar o jogo e voltar para os seus clubes de origem, entendeu? As suas origens ali, o cara vai voltar muito bem colocado na Espanha, na França, entendeu? Em Portugal, os brasileiros que estão na Europa e que estão nesses centros aí. Vamos ficar muito felizes de poder voltar. E ontem, depois do jogo, eu estava assistindo uma mesa redonda
em que eles estavam repetindo tudo que eu falei aqui na sexta-feira. Ué, mas o Tite não falou que ia começar a remodelar a seleção, fazer experiência com jogadores novos, porque tem jogador aí com 200 anos de idade, 150 anos de idade, que não vão disputar a Copa do Mundo no Catar. Mas ele está mantendo a mesma seleção que disputou a Copa América. É verdade. Agora, tem um detalhe interessante, Lauro. O pior é que ele levou jogadores de primeira viagem. Primeira viagem. Tá. Só que os caras não entraram em campo. Não entraram em campo. Eu pergunto a você, dos jogadores que ele levou de primeira viagem, tem jogador que não entrou em campo. O Éder Militão entrou um pouquinho no primeiro jogo, que é o lateral direito, né? Eu acho que ele até... Nem sei se ele é lateral direito, acho que ele é zagueiro de área, mas jogou de lateral direito. Jogadores convocados para a Copa... Por isso eu gosto do meu caderno, porque o meu caderno tem tudo. Jogadores convocados para a Copa América. Olha os nomes e os jogadores que jogaram ontem. Ederson. Jogou. Daniel Alves. Jogou. O Fagner estava na seleção? Tava, não jogou, né? Jogou, não jogou. O primeiro jogo. Miranda. Jogou. Thiago Silva. Jogou. Marquinhos. Jogou. Éder Militão. Jogou. Alain. Jogou também. Felipe Coutinho. Jogou. Arthur. Lucas Paquetá. Esse não jogou, não lembro. Everton. Roberto Firmino. Gabriel Jesus. Richarlison. Neymar. É a mesma seleção que disputou a Copa América. Mas então cadê a renovação da seleção? Com a diferença. A diferença é que quando da disputa da Copa América, os jogadores estavam interessados na competição. E ontem, né? O que a gente viu, deu até pena da gente ver. Meu Deus, como é que pode a seleção brasileira julgar uma pelada dessa que está aí? Porque para o Brasil, Lauro, eram verdadeiros peladeiros, os caras que estavam em campo. Você reparou no gol? O cara dava bola, mas o espaço futuro... Para ele tanto faz, eu não vou não. Mas eu não falei aqui do Felipe Coutinho, que perde uma bola no ataque, e ele fica parado. O que eu fiz? O que eu estou fazendo aqui? Né? Então, não interessa para o jogador fazer esse tipo de jogo. Né? Quem viu o jogo da seleção ontem, você viu o gol da Nigéria? Poxa. Como é que o cara consegue passar por 3/4 da defesa do Brasil? E a defesa que estava concentrada na boca da área. E ele passa ali com a maior tranquilidade. Na boa. Então, mas olha a velocidade que ele usou para passar em relação à velocidade dos jogadores brasileiros. Então, eles entraram em campo para cumprir o compromisso e acabou, vamos embora. Só que tem uma coisa, novembro vai ter seleção de novo. E contra a Argentina no primeiro jogo. Agora eu te pergunto, em novembro nós estaremos na 34ª, 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e ele vai convocar essa turma de novo? Aí, outro negócio. Data FIFA é data FIFA. Aí você colocou isso com muita propriedade na sexta-feira passada, quando você disse que, por exemplo, na Europa, a data FIFA ela é respeitada pelas competições. Você viu aqui no jornal de hoje? Pega aqui a tabela do campeonato francês, inglês, italiano, alemão. Não teve jogo no final de semana. Nem no meio, nem no final de semana. Por quê? Porque as federações alemã, francesa, italiana, inglesa, portuguesa, eles respeitam a data FIFA. Não tem jogo pelo campeonato nacional. Aqui não, aqui... Olha, o que eu falei sexta-feira aqui, que eu falei que esse negócio aqui de que a CBF o ano que vem vai respeitar a data FIFA e que isso era uma tremenda mentira, hoje, num programa de esporte, num canal, não sei se foi no Fox ou se foi na ESPN, que o pessoal da mesa falou a mesma coisa. Isso é uma tremenda mentira. Por quê? Porque o Brasil joga na quarta-feira, mas tem rodada do Brasileirão na quinta. Então não respeita a data FIFA, Fernando. Como é que o cara jogou na quarta-feira pela seleção brasileira e vai jogar pelo clube dele no dia seguinte? Eu quero saber uma coisa interessante, Lauro.
O Brasil vai jogar contra a Argentina. Acho que é Argentina e Inglaterra, Mas né? não é na Argentina nem na Inglaterra. Não, deve ser lá no Suriname. Eu não lembro deve ser lá estaria escrito aqui. na Macedônia. Estaria escrito aqui, Lauro. Se eu não me engano, se você me permitir, eu acho que eu chego aqui para chegar lá. Aqui, ó. Quer ver? Diz que acelerou. Ah, meu Deus, aqui não Eu sei que é. Acho que primeiro é Argentina e segundo é Inglaterra. Não, aqui inclusive me parece que ele só falou da Argentina, sabia? Acelerou para o empate. Não fala não. Não fala, infelizmente. Tá aqui, ó, Argentina dia 15 e Coreia do Sul dia 19. Sabe aonde vai ser? Riad e Abu Dhabi. É logo ali, gente. Logo ali. Por quê? Porque me parece que Riad ou Abu Dhabi, agora não me lembro qual dos dois, é um dos locais da Copa do Mundo. Tá. E parece que o Tite pediu que um dos jogos acontecesse lá ou em Riad ou em acho que é Abu Dhabi. Aí o Brasil sai dia 15 de novembro, a Argentina sai talvez no mesmo avião que o Brasil para aproveitar. Vão lá para Oriente Médio, né? É Oriente Médio, minha gente. Deve ser uma viagem no mínimo de 12 horas. Pô, brincadeira. 12 horas sentado na boleia de um avião. Agora, dia 15 de novembro, como eu sei que os feriados esse ano cai tudo num sábado, então 15 de novembro deve ser sábado. Né? Eu ainda não olhei na folhinha, mas deve ser. Dia 15. Mas aí no dia 16 Domingo, tem jogo do Brasileirão. Tem que ter. Não pode, Fernando. Não, porque a data FIFA foi 15, Lauro. Você não pode ser injusto com a FIFA. A FIFA marca as datas FIFA dela e as federações ou confederações respeitam. Tanto que o Brasil respeita. Dia 15 não tem jogo, mas dia 16 tem. O que a CBF tinha que fazer? O jogo é dia 15, o outro é dia 19. Então não tem jogo do Campeonato Brasileiro nessas duas datas. Eu digo duas datas, é a data e o dia seguinte. Porque o cara vai lá para o Oriente Médio, até que ele volta para o Brasil, ou volta para a Argentina, já é outro dia. Então não teria que ter jogo no dia 16 e não teria que ter jogo no dia 20. Mas, Lauro, peraí. Me ajuda num raciocínio aqui. Como é que você imagina e espera que um jogador que atue no Brasil, como também na Europa, os brasileiros, como é que você acha que 2 dias depois do jogo, com todo aquele problema do fuso horário, né, que você vê, esse último jogo foi às 9 horas da manhã, por causa do fuso horário. Fuso horário. Porque lá eram 8 horas da noite. 8 horas da noite. 19 horas de fuso horário, entende? Aí como é que você acha que o cara vai sair às 8 horas, julgou, né, no nosso horário aqui, seria 8 horas da noite, certo. Acabou às 10 horas. Só que como é que ele vai jogar no dia seguinte aqui, se ele vai levar 19 horas para chegar aqui, Lauro? Não tem condição. Então me desculpe. Mas aí, veja, me desculpe o seguinte, os contratos que são celebrados com as empresas junto à CBF. Então as empresas é que fazem esse troço para jogar em qualquer lugar. Tem que ter o jogo por causa do nosso dinheiro. Tá, Pedro, tudo bem, eu vou aceitar que a data FIFA, dia 15 de novembro, é data FIFA, dia 19 de novembro. Muito bem. O que a CBF tinha que fazer é chegar perto do senhor Tite, técnico da seleção, e falar assim, para esses 2 jogos, só convoca jogador que atua no exterior. Porque nós estaríamos na reta final do Brasileirão, Fernando. É verdade. São 38 rodadas, vai terminar dia 9 ou dia 10 de dezembro. Então você tem a 38 no dia 10, você tem a 37 no dia 6, você tem a 36 no dia 3 de dezembro. Aí tu chega para o dia 29 de novembro, é a 35ª. Aí tu chega para o dia 25 de novembro, é a 34ª. Nós estamos no final do Campeonato Brasileiro. Como é que você vai tirar um
Everton Cebolinha do Grêmio. Como é que você vai tirar um Gabigol do Flamengo. Um Gabigol do Flamengo, um Dudu Henrique, do Palmeiras. Bruno Henrique do Flamengo. Não pode, minha gente, não pode. Os clubes têm que começar a brigar com isso aí. O que o Flamengo fez hoje com relação ao Renier é a coisa mais certa. Mundial Sub-17 não é data FIFA. Os clubes não são obrigados a cederem seus jogadores. O Renier estava convocado, o Flamengo falou, não cedo o Renier, não sou obrigado. O Vasco tinha que fazer a mesma coisa com o Tales. Só não fez. Que é um jogador importante hoje no esquema do Vasco. Muito importante, Laura. Entendeu? Então os clubes também estão baixando a cabeça para a seleção brasileira, para a CBF. E a CBF não tem jogador. Ela vive dos jogadores dos clubes. Aí acontece, o jogo de ontem, graças a Deus, não aconteceu. Tá? Mas digamos que tivesse lá um choque do Gabriel Barbosa, o Gabigol, com o defensor da Nigéria e tivesse uma torção de joelho. Tivesse uma pancada no tornozelo. A CBF vai repor o Flamengo em condições de ter o Gabigol no campeonato? Não. Ela simplesmente entrega o jogador. Tá aí, ó. Tô te devolvendo o Gabigol. Ela não quer saber de que situação que o jogador tá. Você vê que situação interessante, Laura. O Thales Magno é o principal jogador do Vasco hoje. Sim. Então, veja bem, ele jogando ontem, ele deu uma lambreta em cima do jogador do Fortaleza, que acabou sendo expulso por causa daquilo ali. Porque quando ele deu aquela lambreta e passou, o cara deu-lhe um pontapé que pegou aqui do lado, nem sei se machucou, acho que sim. Conclusão, aí o árbitro não teve outra saída a não ser mostrar o vermelhinho pro cara, disse, ó, vai em paz e tal. E, se eu não me engano, foi ali que o Vasco teve uma chance. Estava ganhando de 1-0 e teve assim uma 11 contra 10, fica mais fácil. Fica mais fácil. Porque aí o próprio Fortaleza perdeu um atacante. Teve que perder o atacante, teve que perder. Né? Quer dizer, aí o técnico às vezes é obrigado a tirar um jogador, digamos, de meio de campo para botar um atacante, porque ele não pode ficar sem um atacante. Né? Então, você vê que situação interessante, a maneira pela qual os nossos companheiros de imprensa do Rio de Janeiro, se é que são do Rio, não sei, porque também esse jornal aqui, o Lance, que parece que é muito confeccionado em São Paulo, mas está aqui, ó, Thales Magno esbanja emoção. O atacante Thales Magno saiu de campo ovacionado pela torcida do Vasco, justo até. Convocado para a seleção brasileira sub-17, o camisa 43 esbanjou emoção em seu último jogo na equipe antes de disputar o Mundial da categoria. Sub-17. É uma alegria muito grande ser reconhecido por esta linda torcida. Vou para a seleção agora. Espero representar o clube da melhor forma possível e voltar bem, disse. Em seguida, o atacante mostrou gratidão aos seus companheiros. O empenho da equipe foi muito importante para me ajudar a chegar à seleção. Só que aqui ele não diz em nenhum momento que ele vai voltar para o Vasco. A gente sabe que o correto é ele voltar. Sim. Só que, pode ser que eu me engane, quando ele voltar, ele já volta vendido e tão logo faça 18 anos, que eu não sei quando já estará indo embora para o clube que o comprou. A verdade é essa. Agora, tem uma vantagem também, né? Que como é que é aquela história da troca de clube agora? Só em dezembro, né? Só em janeiro, né? Ou isso. Agora, eu te faço uma pergunta. Você acabou de dizer que o Thales Magno hoje é o jogador, talvez o mais importante jogador do elenco do Vasco. Aí ele sai, esbanjando categoria e vai disputar o Mundial. Deus me livre que aconteça. Estou dando um exemplo só. Se machuca. Aí quebra a perna. O que a CBF faz? Não faz. O Vasco está aqui. Thales Magno está aí. Está aí. Qual é a responsabilidade da CBF no tratamento desse jogador? A CBF deveria dizer para o Vasco, estou te indenizando, porque você vai ficar um tempo sem esse jogador,
E toda a despesa do departamento médico é por nossa conta. Isso seria um trabalho de responsabilidade da CBF. Não é simplesmente terminou a competição, toma aí. Se vira aí, vai para o departamento médico do clube. Tá errado. Super errado. É. Lamentavelmente, Lauro. Aquele assunto que a gente conversava fora do ar. Eu quero tocar naquele assunto. Houve um pênalti ontem, marcado por um fajuto árbitro. Para mim, fajuto, né? Ele marca o pênalti em cima do Lucas Silva. O jogador do Atlético teria deslocado o jogador do Flamengo com o joelho. Muito bem. Aí o VAR manda um recadinho. Vem cá dar uma olhadinha aqui. Não confirma o pênalti não, vem cá. Ele vai lá, olha. E tem uma gravação do pessoal lá do VAR dizendo assim, eu estou em dúvida, não sei se foi pênalti, se não foi. Os caras do VAR. Mas mesmo assim eles dizem, não foi pênalti. O que eles disseram? O que eles quiseram dizer? Eles quiseram dizer para o árbitro que o jogador do Flamengo simulou um pênalti. Quando o jogador simula um pênalti, o que ele leva? No mínimo um cartão amarelo. E ele deu? Não. Então foi pênalti. E o nome do artista é Bruno Arleu de Araújo. Então foi pênalti. Seu Bruno. Se ele deu o pênalti, depois ele volta atrás e diz que o jogador do Flamengo se julgou forçando um pênalti, o mínimo que ele poderia fazer era chamar o Lucas Silva, né? E dizer assim, cartão amarelo porque você simulou a falta. E não fez. Simplesmente mandou bater o tiro de meta. Então, muito fraco, fajuto. Leva o escudo da FIFA, deve ter comprado aquele escudo bordado na camisa, porque não é a primeira vez que ele erra na arbitragem. E o pior, estão dizendo que ele vai estar lá no VAR no dia 23. Isso é que é ruim. Então, eu digo o seguinte, não foi pênalti, então dá o cartão amarelo para o Lucas Silva. Não deu o cartão? Então foi pênalti. Então não houve simulação. Se ele não deu o cartão, é porque não houve simulação. E se o jogador caiu, é pênalti. Pênalti. E ele cancelou o pênalti? E ele não deu pênalti, mas ele... Árbitro medroso, árbitro que não tem consistência na sua arbitragem. Árbitro cancheiro. Porque se ele viu o pênalti, ele não ia nem lá no VAR. Eu vi o pênalti, é pênalti e acabou. Acabou, pronto. Ele não é obrigado a ir no VAR. Até porque a última decisão é dele. É dele. Tanto que foi, tanto ser verdade, que ele foi lá e cancelou o pênalti. Ele deu pênalti, aí o VAR chamou. Ele foi, o que ele fez? Medrou, porque estava na casa do adversário, estava na casa do Atlético, aí ele não deu o pênalti. Se ele não deu o pênalti, o Lucas Silva aqui, cartão amarelo, ou vermelho, mas ele não fez, então para mim foi pênalti. Eu acho até que o cartão ali, Ló, pela importância da coisa, seria o cartão vermelho, pela simulação num ato tão importante quanto a possibilidade ou não da marcação de um pênalti. Se ele deu o pênalti, e ele estava perto do lance, então ele tem que dizer assim, eu não vou ao VAR, eu já dei o pênalti. Isso mostraria que ele era um árbitro responsável. Tá certo. Agora, os árbitros hoje, eu até comentei isso hoje de manhã com um amigo meu, falei, os árbitros hoje estão tirando a culpa de cima das costas. Estão julgando para o VAR. Não, eu dei o pênalti, mas o VAR falou que não foi. Brincadeira, né? Aí estão tirando o peso das costas dele. E tem que acabar com isso. Que dentro de campo, quem manda é o árbitro. E acabou-se. Aliás, existe uma passagem, Lauro, que na regra, que diz que as decisões do árbitro são irrecorríveis e definitivas. Então pronto. Acabou. Então se ele deu o pênalti, acabou. Né? Bom, nós estamos em cima da hora, né, meu querido? Estamos em cima da hora, né?
Eu só queria lembrar que a seleção brasileira de vôlei masculino ganhou do Japão hoje de manhã por 3-1. 10 jogos, 10 vitórias. Se o Brasil amanhã de madrugada, 3 horas, se o Brasil ganhar da Itália, o Brasil vai ser campeão invicto da Copa do Mundo de vôlei masculino. Mas esse negócio de invicto não vale. Vale é o troféu, são as medalhas que os nossos atletas brilhantemente conquistaram em terras japonesas. Porque isso foi lá foi no Japão. Não me lembro qual foi lá a cidade que foi realizada a competição. Parabéns aos nossos meninos. Fernando, infelizmente, tempo esgotado. Então vamos deixar para falar da rodada do meio de semana, né? No próximo programa nosso, sexta-feira, 18 horas, aqui pelo canal 3, TV Imperial. Nós vamos fazer uma passagem da rodada de quarta-feira e já abordando a rodada do final de semana. Perfeitamente. É isso? Muito obrigado, Fernando. Um grande abraço para vocês e até sexta-feira, se Deus quiser. E daí a pouco? 7h30, estamos aí. Cidade e Revista. Perfeito. É isso? Correto. Muito obrigado a você pela paciência de nos assistir. Muito obrigado pela audiência. Antes de terminar, quero mandar um grande abraço para os nossos mestres, nossos professores. Que vocês tenham amanhã um dia muito bonito. Que os alunos que vocês ensinam, vocês passam as instruções, que eles reconheçam o grande trabalho que vocês fazem pelo Brasil. Parabéns. Até sexta-feira, 18 horas, com o nosso TVI Esporte.